Tratemos agora do artigo 155 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a concessão de moratória individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício o despacho que conceder, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito tributário acrescido de juros de mora, com imposição de penalidade, se tiver havido dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiro, e sem a imposição de penalidade nos demais casos. Aqui é importante notar o seguinte: o artigo tem uma impropriedade, porque a concessão de moratória, se atendidos os requisitos previstos na lei, ela gera direito adquirido, sim. O que não gera direito adquirido, e aí nesse caso, é desse caso que trata o artigo, é quando o contribuinte não cumprir ou deixa de cumprir os requisitos. Porque nesse caso a concessão ela é nula e não revogada, ela é anulada e não revogada. São duas coisas diferentes, nulidade e revogação, anulação e revogação. Anula-se o ato quando o ato é viciado, quando ele foi praticado em desrespeito às normas que regulam a sua prática. Então, quando, por exemplo, uma lei é declarada inconstitucional, isso equivale a uma anulação. A lei é viciada, ela entrou no mundo jurídico de modo viciado sem cumprir os requisitos formais ou materiais da Constituição. Quando se revoga uma lei, não. A revogação, ela, como diz Pontes de Miranda, a retirada de voz por parte de quem deu voz. Quem fez o ato pode, da mesma forma, desfazer o ato. Então a revogação é por razão de conveniência ou oportunidade que aquela pessoa, órgão ou entidade que praticou o ato o despratica, deixa de praticá-lo ou desfaz. E por isso a revogação só tem efeitos dali para frente, porque até ali o ato fora praticado validamente, produzia efeitos validamente. E a revogação depende de um juízo de conveniência e oportunidade. Então o artigo 155 não fala de revogação, ele fala de nulidade. O contribuinte precisava atender um requisito para conseguir a moratória, não atendia, mas enganou a autoridade dizendo que atendia. A autoridade enganada concedeu a moratória. Se depois ela percebe o engano, ela pode anular a concessão da moratória. E aí, no caso, impor uma penalidade, se o contribuinte agiu com dolo, ou não impor a penalidade nos demais casos. E aí o parágrafo único tem uma disposição muito interessante. No caso do inciso 1, que é no caso em que há dolo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e a sua revogação não se computa para efeito de prescrição do direito à cobrança do crédito. Mas no caso do inciso 2, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. Aqui nós temos uma disposição que parece contrariar a ideia de accionata. Porque se o contribuinte estava com a moratória em vigor, funcionando, acontecendo, a prescrição estava suspensa, porque tudo que suspende a exigibilidade suspende a prescrição, independentemente de disposição legal expressa. Mas o parágrafo único expressamente faz o contrário. Se uma moratória é concedida e depois ela é anulada, ou que seja revogada com a impropriedade do Código, mas o contribuinte não agiu com dolo, fraude ou simulação, a prescrição continua ocorrendo. Então, se o contribuinte consegue uma moratória, a moratória vai durar mais do que 5 anos, ou mais do que o tempo que faltava para a prescrição, e nesse meio tempo a dívida prescreve, a moratória não poderia mais ser anulada. É uma disposição que parece uma impropriedade, parece contrariar a ideia de accionata, mas nada invalida. O CTN poderia realmente fazer isso de maneira expressa se quisesse, e parece ter sido o que fez. Então, se o contribuinte consegue um parcelamento sem nenhuma violação ao direito, ou pelo menos sem agir com dolo, fraude ou simulação, e depois o fisco entende que o contribuinte não cumpriu os requisitos, mas porque mudou a interpretação sobre como esses requisitos devem ser atendidos, e aí por isso rescinde o parcelamento, a prescrição teria continuado correndo por todo esse período. É o que diz o artigo 155, parágrafo único do CTN. Outro ponto importante de ser destacado sobre a moratória, ou o parcelamento, que é uma modalidade dela, como nós vimos, é que quando se pede a moratória, o contribuinte reconhece expressamente a dívida, e esse ato interrompe a prescrição. Então, se por um lado, enquanto a moratória permanece em vigor, enquanto o contribuinte permanece esperando pelo novo prazo, a prescrição pode ficar suspensa porque está suspensa a exigibilidade, se o contribuinte pede um parcelamento, enquanto ele está pagando o parcelamento, a prescrição para cobrar o saldo devedor está suspensa, mas ao pedir o parcelamento, o contribuinte reconhece a dívida e isso interrompe a prescrição. Então, ao pedir o parcelamento, a prescrição é zerada e começa a contar de novo, só que ainda não começa enquanto o parcelamento estiver sendo cumprido. No dia que ele deixar de ser cumprido, ela retoma a contagem do zero,
porque foi interrompida quando da concessão, ou pelo menos do requerimento de que se concedesse o parcelamento. Então, recapitulando, pedir o parcelamento implica reconhecimento da dívida, o que significa interromper a prescrição nos termos do artigo 174 do CTN. E enquanto ele é cumprido, suspensa a exigibilidade, fica suspensa a prescrição. Ela não corre. Ela foi zerada. Sabemos que interromper significa voltar para o zero. Suspender significa parar onde estava. Então, pedir o parcelamento interrompe, e enquanto ele for honrado, ela fica suspensa. Isso vale, inclusive a matéria sumulada, aparece aqui a súmula do Superior Tribunal de Justiça. E lembrando também que esse reconhecimento não impede o contribuinte de discutir a dívida depois, caso o parcelamento deixe de ser cumprido, ou seja todo cumprido e ele quer pedir de volta o valor pago, ele pode fazê-lo, porque o tributo não decorre da vontade. O fato do contribuinte confessar a dívida e parcelar não quer dizer que, se depois ele verificar que a dívida não era devida, ele não possa pedir de volta ou questionar a cobrança. Claro, ele vai ter que abrir mão do parcelamento, vai rescindir o parcelamento para discutir em juízo, ou se ele terminou de pagar tudo, vai discutir em juízo depois a repetição do indébito. Mas ele pode fazer isso, ele só não poderia fazer em relação às questões de fato. Mas as questões de direito podem todas sim ser discutidas, porque o tributo não é decorrente da vontade, e sim da lei e do fato. Se a lei não é válida, não incidiu sobre o fato, o contribuinte, o fato de ele ter confessado, não faz com que o tributo seja devido. Imagine o caso do contribuinte que confessa estar devendo um tributo e o Supremo depois declara inconstitucional a dívida ou a lei que criou esse tributo. O contribuinte pode pleitear a devolução do valor, não é porque ele confessou que isso constitucionaliza a lei correspondente. A falta da vontade não impede o nascimento da obrigação, se existe lei válida e fato gerador. Então, a presença da vontade com a confissão não faz com que seja nascida a dívida se estiver ausente o fato gerador ou uma lei válida. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar aqui nos comentários o que gostaria de ver tratado nesses outros vídeos. Até lá!